Oi, pessoal, boa noite. Chamando Paty agora para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos, bem-vindos, sejam bem-vindos. Oi, 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 Paty. tudo Boa bom? noite, tudo, e você? Tudo bem? Então, ótimo, vamos Como que conversar um está? pouquinho. Aqui a gente já tá com frio, ó. Ah, não, aqui tá super quente. Acho que hoje deve estar perto dos 30, viu? Por aqui. Sério? 29, Aqui 30 já graus. tá, aqui já tá um friozinho gostoso. Ai, meu Deus, que Aham, delícia. aham. E você, como é que tá? Tudo bem, estamos indo, trabalhando, se Você já, adaptando à nova vida. aí em Santa Catarina já tá sendo, já tá abrindo as empresas, já tá podendo trabalhar normal ou tem Sim, algumas restrições? não, tem bastante restrição ainda, né? Mas os shoppings já estão abertos, várias empresas já estão abertas. A gente não tem transporte coletivo ainda, né? Sim. E não tem escola, basicamente. Mas as clínicas estão podendo trabalhar com 50% de taxa de ocupação, né, da Uhum. capacidade, e assim a gente está indo. Ah, que bom. Aqui a gente, Pernambuco tá em lockdown, né? Então Sim, a gente tá até dia 1º, a gente vai estar nessa situação, até dia 31. Então vamos ver se reduz um pouco os números com essa restrição mais severa, né? sim. E Então como tá é que com estão os números aí? tá assim, é meio assustador, né? Então quando a gente olha mais de 2.000 mortes, a gente fica realmente assim, meu Deus, como é que pode, né? Chocado. É. Então, e foi um estado que começou com algumas restrições logo no dia 18 de março, mais ou menos. Então, assim, teve todo um cuidado, mas, enfim, alguma coisa, né, que não, em relação a essa questão da transmissão, ou a notificação, né? A questão da notificação, realmente aqui, ela está acontecendo. Então, talvez seja isso também, Sim, né? sim, isso é bom. Olha só, Então, já tem um monte de gente aí. tem um monte de pessoas, assim, pessoas que a gente conhece, né? Então vai ser bom, Uhum. vai ser um bate-papo bem legal. Vamos conversar um pouquinho de qualidade, você que é maravilhosa e, e Obrigada. sabe muito sobre esse assunto, eu aprendo com você. Então, é uma honra a Cognita estar te convidando, né, para falar um pouquinho sobre isso. E, enfim, assim, era um sonho da gente poder conversar com você, né, trazendo um pouco sobre qualidade, até porque a gente aqui em Pernambuco passou algumas empresas passamos por certificação, então ver, saber, sentir e conversar hoje com você, né, bater um papo é uma honra, né, porque a gente vê como o processo da certificação ela muda a empresa, muda a vida do gestor. Então, vai ser, acho que, muito legal esse bate-papo. Então, Que deixa eu te bom. apresentar a Paty. Paty Balcone Mandela é fisioterapeuta, né? Reside em Santa Catarina, para as pessoas que não a conhecem. Ela tem o MBA em Gestão Empresarial pelo Getúlio Vargas, doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, diretora de qualidade da Fenafísio, foi onde nos conhecemos, né, Paty? Amém. E, e é CEO da IP, né, que é o Instituto de Pesquisa e Intervenção Interdisciplinar. Então, deixo agora você à vontade para falar um pouco sobre o que nos trouxe aqui, que foi conversar um pouco sobre a qualidade. Aí a gente pode deixar a pergunta, né, do nosso bate-papo para mais adiante, se você quiser. A responder, que é uma pergunta, você disse a mim que era desafiadora, avaliar o momento atual, prever o futuro, ou pensar no futuro, vendo o passado, enfim. Mas
É, você fica à vontade para dar as coordenadas aqui do que você acha melhor, começando a falar sobre qualidade. E a gente vê também as perguntas das pessoas, né? Acho que vai ser bom. Isso. Então, assim, uma honra é eu poder estar falando aqui com vocês, né? O meu coração fica saltando pela boca, assim, porque qualidade é um tema que eu adoro, né? Uhum, Acho que a gente conversar sobre isso tem sido uma experiência mesmo de vida e escolha ao longo da minha vida estudar a qualidade. uhum, E a gente poder estar discutindo isso é bastante importante nesse momento, né? sim, A gente fica muito contente que as pessoas queiram falar sobre isso. A gente está aqui com várias pessoas queridas, né? Eu estava assistindo sim. a live da Madalena, que é uma empresa também que passou pela certificação lá em Serra Talhada. E vocês aí em Pernambuco, várias empresas aí, a Ponira, vocês, a Ciclo, enfim. É muito interessante observar a maturidade na fala de todos os gestores quando a gente começa a discutir a qualidade, né? A Uhum, maneira que a gente de fora da Fenafísio vê o enfrentamento de vocês diante disso é muito interessante, porque vocês têm uma maturidade de fala, né? Uma maturidade diferente nesse enfrentamento. Isso é interessante uhum, de ver. E uhum. aí, quando a gente fala de qualidade, né, Pepita, o que a gente entende, o que a gente É, pensa e por que a gente estuda qualidade? A sim, gente primeiro começa a pensar em qualidade em relação à segurança, né? O objetivo e os primeiros estudos da área de qualidade, e aí as pessoas vão conversando com a gente, colocando os seus pontos de vista, que eu acho isso muito interessante, porque quando tu colocou o título, né, padrões do passado, presente e futuro, eu pensei, uhum, meu Deus, como é que nós vamos uhum. chegar nisso, né? É, E inclusive, aí, até a gente soltou umas enquetes para ver como é que o público, né, quem ia vendo, se comportava. E aí nos surpreendemos, porque assim, a primeira pergunta era se você sabia que existe a certificação na fisioterapia, né, em relação à qualidade, e 80% responderam sim. muito É, bem. agora, quando fala da questão de critérios, né, quais são os critérios que são abordados, né, os padrões para se qualificar, né, para uma empresa ter sua certificação. Então, acho que isso aí também não, já deu uma queda. Realmente, só 33% responderam Que que. conhecem, Uhum, que conhecem. Então, a gente, quando fala de padrões do passado, é bacana a gente pensar onde começou o estudo da qualidade na saúde, né? Não sei uhum, se todos sabem, eu não sei se tu sabe, quem começou a estudar, quem começou com os critérios de qualidade foi uma enfermeira em 1400 e pouco, 1954, né? E qual era o objetivo dela? Eles estavam no meio de uma guerra e ela precisava trabalhar com padrões de sanidade, né? Para padrões sanitários, para cuidar da higiene, para os cuidados desses soldados de guerra. E uhum, ela teve uma resolutividade de 44% de melhora desses pacientes, né? uhum, Em relação a depois que ela instituiu os determinados padrões de higiene, como lavar as mãos, todos os cuidados que elas tinham. E chegaram a ter uma taxa de mortalidade depois disso de 2,2%. Então, quando a gente vê que a qualidade está relacionada à segurança, ela uhum, começa a tomar uma outra dimensão, né? E aí uhum. é que a gente começa a pensar o porquê que a gente chega nos critérios de qualidade. Porque a Sim, gente precisa ter padrões mínimos que garantam a segurança para aquele nosso cliente. sim, Padrões mínimos que garantam que a gente vai entregar aquilo que ele veio buscar, né? sim. Então, quando a gente entende isso, a qualidade ela começa a fazer sentido não naquela intenção de que é um custo, é um mais trabalho, mas é o compromisso alinhado com o meu cliente daquilo que eu me propus a entregar, né? Sim. Então, isso é importante a gente entender quando a gente começa a falar de qualidade, né? Uhum.
Da onde vem isso? E assim, Paty, como foram os desafios para você desenvolver esse projeto e pensar em qualidade assim? O que foi que te estimulou? Eu estou. Essa parte é uma das partes que eu mais gosto, né? Como que me estimulou? Eu fui fisioterapeuta, gestora de um serviço hospitalar há 25 anos, né? Uhum, Fazem 3 anos que eu saí desse serviço, de hospital. E eu, na gestão aqui em Florianópolis, a gente, de uma certa maneira, a gente sempre teve uma gestão bastante amadora da rede hospitalar, que vem amadurecendo um monte. A gente tem uma rede hospitalar excelente, mas de uma certa maneira, comparado com grandes players, a gente tem uma gestão mais amadora. E há mais ou menos há uns 10 anos atrás, 15, na discussão com as operadoras de plano de saúde, eu sempre ia para a mesa de discussão e as operadoras me perguntavam, mas como que tu prova isso que tu está dizendo? Ah, uhum, mas o paciente chegou aqui, o cliente chegou aqui e me contou que vocês fizeram fisioterapia lá no hospital e a sessão durou 30 minutos. Eu disse, mas ok, esses 30 minutos para o hospital, para aquele momento daquele paciente, era o que ele precisava. uhum, E aí ficava eles questionando o que eu dizia e eu questionando o que eles diziam. E aí a gente foi para o dever de casa e começamos a fazer uma pesquisa de satisfação sim. com os nossos pacientes. E a gente começou a levar essas pesquisas de satisfação para as mesas de negociação junto com as operadoras. E aí Uhum, começou a mudar com isso a maneira como eles olhavam as nossas solicitações, o que a gente buscava. E aí eu comecei a amadurecer a questão de dados, questão de uhum, informações, né? Por que a gente precisava ter protocolo? A gente tinha um número grande de fisioterapeutas, a gente precisava que eles fossem treinados numa mesma linha de raciocínio. Se determinado parte do corpo clínico, como por exemplo, os médicos de prótese de joelho, de pós-operatório de quadril, como que essa cirurgia acontecia, de que maneira a fisioterapia ia abordar esse paciente, qual a linha de uhum, conduta, o que a gente esperava no primeiro dia de pós-operatório, o que a gente esperava no segundo dia de pós-operatório. Isso parece uma conversa para muitos óbvia, mas na nossa época não era óbvia, né? uhum, E aí, amadurecendo isso, eu fui parar no mestrado. E a minha busca no mestrado era como que eu levo para eles uma fotografia do meu serviço com indicadores do que eu faço, eu realmente entrego, né? uhum, E aí foi no mestrado, na área de administração, com um professor maravilhoso que eu tive, que a gente acabou construindo um modelo de 44 descritores, né? Onde a uhum, gente, baseado em toda a literatura internacional, foi feita toda uma busca, e a gente identificou 44 descritores que respondem à pergunta, né? Como eu avalio a qualidade de um serviço de fisioterapia? uhum. E aí que chegou no que a gente tem hoje, que foi o Uhum. selo de certificação. Uhum. E que tem pilares básicos, né, que sustentam esses 44 descritores, não é? Eles são divididos. Quer explicar um Exatamente. pouquinho? Quero. A gente tem assim, eu quero. É Tem um monte porque. de gente falando várias coisas aí, gente. A gente Uhum, tá aí, tá? uhum, Aí quando a gente vai para a literatura e tem autores importantes como Dona Bedian, autores da qualidade como o Juran, como, enfim, né? A gente foi construindo com esse grupo de pesquisadores que fizeram parte da minha pesquisa, a gente foi uhum, construindo os pilares da qualidade para a fisioterapia, que a gente entendia que a gente entende, né, que está relacionado à estrutura física e administrativa, que são os três uhum. pilares, a parte de satisfação propriamente dito e a parte de prestação de serviço. Serviço. Então, Uhum, esses três pilares constroem o que a gente tem a fotografia da organização que representa o que ela representa de qualidade, como a gente uhum, avalia a qualidade. E aí, esses descritores, quando a gente fala de estrutura física e administrativa, a gente está falando tanto da estrutura física mesmo,
se tem box individual, se não tem, se tem proteção para de barulho, se esse paciente pode conversar exatamente o que ele quer, o que ele não quer, se ele tem uma área privativa para ele ou não, Segura, né? segura, organização, todo o mobiliário ergonômico ou não, enfim, são uma série de descritores, mas também quando a gente fala de estrutura, a gente fala de estrutura administrativa também. Se essa estrutura administrativa, em termos de documentação, se tem processos construídos, se conhece os seus processos estratégicos, se tem um planejamento estratégico, se tem uma gestão financeira do seu negócio, né? A gente está vendo hoje, mais do que nunca, que ter um controle financeiro hoje está fazendo a diferença. Né? Quem tem capital de giro, quem trabalha com isso faz parte da qualidade. Ninguém esperava. Né? Quem tem o seu modelo de gestão de forma organizada e tem a gestão financeira, né? A gente até conversou um pouco sobre essa viabilidade financeira outro dia. E aí a gente sabe que isso faz a diferença no momento desse, que a gente não tem ideia que ia passar, né? Exatamente. Então, assim, tem algumas pessoas falando de macroprocesso dentro do planejamento estratégico. Sim, é importante olhar todo o processo, todo o seu negócio e aí depois ir descendo especificamente cada um. Mas então a parte de estrutura administrativa está relacionada a isso. Depois a gente vai para a parte de prestação de serviço propriamente dito, onde a gente vai para uma gama de questões, né? Se a organização, se a empresa, ela controla, se tem um plano de tratamento para os pacientes, se usa protocolo, se observa se os objetivos do tratamento foram atingidos, se esses fisioterapeutas têm especialização ou não, e não só os fisioterapeutas, mas todo o pessoal, né, que está relacionado com essa organização, o tempo de experiência desses profissionais. Então, são uma série de itens que compõem no conjunto a qualidade que se entrega, né? A educação continuada está nesse item também, né? Exatamente, educação continuada, se traça metas de tratamento, se acompanha esses objetivos. E se o protocolo tem uma adesão, né? Também eu lembro que a gente trabalhou muito isso, essa questão se o protocolo ele tem uma adesão pelo paciente, enfim, se ele é apresentado ao paciente pelo profissional, né? Exatamente. A questão do protocolo é uma questão muito discutida, né? Mas não tem protocolo em fisioterapia, se eu trabalho com terapia manual, se o meu paciente chega ali e cada sessão é uma sessão. Sim, cada sessão é uma sessão. Mas a gente tem que ter padrões mínimos de referência da literatura, né, que nos trazem base para a tomada de decisão, né? E para que a gente, como gestor de uma organização, fale a mesma língua de todos os profissionais que trabalham ali, né? Isso é bastante importante que as pessoas pensem nisso, né? Porque aquele profissional perpetua a cultura da empresa, né? Todos falando a mesma linguagem, se tem processos, como se você bate o olho, o outro já entende, né, o que você quer. Então, acho que isso é importantíssimo. Acompanhar se os objetivos do tratamento foram alcançados. Foram alcançados e muitas vezes perguntados para o paciente, né? E aí a gente vai para o último pilar, para o terceiro pilar, né? Que é a satisfação tanto do cliente interno como do cliente externo, né? Dos profissionais. E aí, nesse pilar, a gente tem perguntas relacionadas à comunicação. E aí a gente volta para uma coisa óbvia, né? Se o terapeuta conversa com o paciente, se o fisioterapeuta sabe de fato quais são as necessidades desse paciente, né? Muitas vezes a gente acha que sabe, mas a gente não escutou exatamente o que ele quer, quais são os objetivos dele. Ou se é uma mãe que está trazendo filho, quais são os objetivos dessa mãe, desse filho, né? Como que a gente alinha essa conduta? E aí essa comunicação também é importante para depois mensurar os objetivos, traçar os objetivos do tratamento e mensurar se esses objetivos foram alcançados. E de repente, se não estiver sendo alcançado, rever o que está acontecendo, né? Exatamente. Talvez ir para as evidências, olhar o que é que tem de novo, rever. As pessoas não são iguais, alguns respondem de uma forma, outros de outra. Mas, assim,
Eu acho que deve estar sendo uma experiência muito rica, né? Essa questão desse projeto de certificação com a Fenafísio. Eu chego até a suspirar, né? Porque É, é muito rico. Foi um sonho de verdade, né? Há muito tempo. E quando eu encontrei a Fenafísio e que a Marlene está aqui com a gente e uhum, todos os diretores da Fenafísio, e eu me lembro o dia que eu falei para ela, olha, eu consegui um professor que acha que a gente consegue sim desenhar um modelo para isso. Então vamos em frente. A gente apresentou esse modelo para a Agência Nacional de Saúde. Esse modelo foi validado. Ele, tanto que é o modelo que a gente utiliza, né? E uhum. claro, a gente precisa de um amadurecimento é uma questão de educação, né? Isso é muito novo para a gente avaliar a Sim. qualidade, o que que é tudo isso. Então a gente precisa dar tempo ao tempo também para que o mercado amadureça em relação a isso, né? Uhum. Acho que tem uma pergunta aí da Cíntia. Desses critérios, quais se percebe a maior dificuldade de adequação por parte dos avaliadores? Eu acho que são. A Fernanda entrou aí também, que É, é a uma Fernanda. auditora com a gente. Oi, Fernanda. Que Eu bom, acho que que bom. tem. Eu acho que tem, na minha observação, assim, a gente tem primeiro um critério que é muito interessante, que é a parte de satisfação, quando existem perguntas relacionadas à comunicação, né? Logo, a gente tem uma primeira ideia, um senso comum de que a comunicação é uma pesquisa de satisfação. A Uhum. pesquisa de satisfação é uma ferramenta, sim, de comunicação. Mas quando as empresas começam a fazer perguntas para o paciente de qual o objetivo do seu tratamento e escutar o paciente e trazer esses resultados para a mesa de discussão, esse descritor ele começa a fazer sentido. Então, no processo de certificação, a gente tem o primeiro momento, que é aquele momento do diagnóstico, né? Onde as empresas passam por um diagnóstico e aí tem 6 meses para pedir a visita de auditoria, né? Nesse Uhum. período, a gente observa muito a maturidade e o tempo de amadurecimento desse descritor comunicação. Porque Sim. a gente tem o senso comum de que a pesquisa de satisfação, eu faço lá, aquele questionáriozinho que está lá na frente. Sim, faz, já é um grande passo, é um passo importante. Uhum. Mas quando eles começam a entender a necessidade de se comunicar melhor com o seu cliente e trazer esses resultados para a mesa, eles vão sendo surpreendidos com respostas e aí esse descritor começa a fazer sentido. Então, eu acho Uhum. que esse descritor é um descritor que, num primeiro momento, ele parece simples, né? Mas quando passar do tempo, ele vai fazendo sentido, ele é um desafio. E um Sim. outro ponto que eu acho que a gente vê é a questão de protocolo, plano de tratamento e objetivos de tratamento e adesão ao Sim. protocolo. Isso a gente ainda tem um pouco de preconceito de que ter protocolo é engessar o tratamento. Uhum. Eu tenho protocolo, daí o protocolo é lá alongamento, fortalecimento muscular e relaxamento. Isso não é protocolo, né? Isso Uhum. pode estar na conduta, enfim, mas o protocolo é qual é a tua base de literatura que tu traz para o teu atendimento. Então, acho que esses dois pontos são pontos, são descritores ainda desafiadores, assim, né? A comunicação e a questão da parte dos protocolos de tratamento, né? Exatamente. Acho que protocolo para a gente também foi a parte mais discutida, assim, de reunir equipe, de conversar, de buscar evidência, de traçar. E isso realmente é desafiador, né? É desafiador. Como você falou, não existe uma prática, né? Então, E eu acho que quando a gente fala, traz essa questão do protocolo aqui e bacana, assim, todas as pessoas que estão ouvindo a gente, o protocolo, a gente não tem na fisioterapia diretrizes de tratamento, certo? uhum, As diretrizes estão sendo construídas, então
a gente ainda tem esse gap no nosso mercado. Então, os protocolos, ele passa a ser um desafio para o gestor, porque é preciso entender que eu posso construir o protocolo relacionado com o DNA da minha organização, com o propósito da minha organização. O meu protocolo não vai ser o mesmo teu. Sim. As crianças que eu venha atender, elas têm um perfil diferente. Eu tenho médicos que têm uma outra linha de trabalho aqui na minha cidade, que são diferentes da tua. O meu protocolo pode não se encaixar no teu paciente. Sim. Né? Então, passa-se a ver que assim, não existe uma receita, né? Cada caso é um caso e a evidência científica vem para te ajudar nesse sentido. Eu acho que é uma grande quebra de paradigma, sabe? Ao meu ver, assim, passar pela certificação foi isso, assim, de buscar, né, cada vez mais a ciência para junto da prática, assim, não ficar só na academia, mas buscar isso e usar e ver, ó, a gente tem isso aqui hoje em dia, vamos ver se a gente consegue ter resultados mais eficientes. Então, acho que essa questão da evidência científica, ela fica mais acessível ao entendimento, sabe? Eu acho que foi muito bom. Acho que a gente pode trocar aqui, né? Porque eu tenho muita coisa para perguntar para ti. Não, senhora. Não, senhora. A sua experiência é muito maior. Não, olha só, uma coisa que a gente vem aprendendo muito junto, né, Pepita? E a certificação, ela tá trazendo bastante isso, assim, pra gente também. Quando tu me perguntou de onde é que veio a certificação também, eu tive uma experiência que eu gosto muito de trazer quando eu falo de indicador e da importância de ter números, né? Como eu falei, eu sempre trabalhei muitos anos em UTI. E a gente tinha uma discussão muito grande, que era como a gente senta um grande número de pacientes, os nossos pacientes deambulam, quase todos os pacientes deambulam, quase todos os pacientes a gente senta. E a primeira vez que a gente construiu um questionário para avaliar isso, a gente descobriu que o nosso percentual de deambulação e sentar os pacientes na poltrona era 2% dos nossos pacientes. Uhum. E quando a gente viu esse número, a gente não acreditou. E aí o número, ele te dá a possibilidade ao inverso, né? Porque muitas vezes tu acha que tu faz, e quando tu começa a analisar de fato o número, ele te mostra que não, que é uma visão errada, né? Ou é muito aquela determinada ação é tão trabalhosa para a equipe, o sentar o paciente numa UTI sempre precisa da enfermagem, do médico, do fisioterapeuta. Então, cada paciente que a gente sentava era uma mobilização tão grande que parecia que aquilo era uma rotina grande. E quando a gente mostrou esse resultado para a equipe, é uma mudança de paradigma, né? Sim. Eu acho que eu faço, mas eu não faço. E quando a gente leva a certificação, a gente é uma oportunidade de tu ver de fato o resultado do teu trabalho, né? E é isso que a gente precisa se comprometer de entregar ao nosso cliente, né? E aí a gente volta para a segurança. Aquilo que eu me proponho a usar e que eu combinei contigo, que nós dois juntos vamos chegar nesse objetivo de trabalho, a gente chega de fato? Em quanto tempo a gente chega de fato? Que é um outro indicador, né? Tu conhece o tempo que tu leva para tratar um paciente? Então, esses são pontos que são levantados na certificação, né? E que são estratégicos para a organização. É verdade. E é como você falou, cada organização ela é única, né? Então, o que eu passei, na realidade, outro colega pode ser que não seja a mesma vivência para ele, de alguns pontos e critérios já ser outro, né? Cada empresa é única. Então, uma das coisas que a gente, eu acho que poderia conversar um pouco aqui, já que a gente está nesse momento da pandemia, é que um dos critérios é a segurança, né? E aí entra também essa questão, né, dos EPIs, que eu acho que vai ter uma dança nisso aí, né? Pode ser assim, a rotina do profissional, se já existia, a gente tem que ter a segurança para esse paciente, a biossegurança. Eu acho que diante da pandemia e voltando a trabalhar, né, as empresas voltando ao seu ritmo normal,
elas vão ter que ter uma preocupação muito grande com essa parte, né? Então, que também foi um motivo de um bate-papo que tivemos, mas queria te escutar um pouquinho sobre isso. Um dos descritores, a gente tem descritores relacionados a isso, né? Se a organização oferece equipamentos de proteção individual, se controla o uso desse equipamento, desses equipamentos. Então, agora esse EPI ficou... todo mundo aprendeu de verdade o que é isso. Assim como a gente tem um descritor que é gerenciamento de risco. Né? Então, quando a gente junta esses dois pontos e isso que é a certificação ela dá um olhar horizontal do resultado da organização, né? Então, os EPIs, eles estão muito relacionados à segurança do teu profissional, né? E agora a gente percebe também a segurança do paciente, no sentido de que o paciente vê que aquele profissional está protegido, pode vir a transmitir o vírus para ele, enfim. Né? Mas quando a gente junta com o gerenciamento de risco, que é como a empresa lida com todos os cuidados de saúde bio, psico e social, tanto do paciente quanto da organização e do seu colaborador, começa também a fazer sentido, porque esse gerenciamento de risco vai desde os cuidados com a parte de ergonomia do móvel para esse profissional fisioterapeuta, que postura ele vai trabalhar, onde é que ele senta, que computador que ele tem, ou que altura, assim como o paciente. Será que de fato a gente está com a nossa empresa toda sinalizada? A gente está preparado para, se um paciente cair dentro da nossa clínica, o que a gente vai lidar, como é que a gente vai lidar com isso? E aí a gente também, tu colocou a questão da cultura, né? A nossa cultura é de apontar o erro ou usar esse evento que aconteceu para discutir possibilidades de melhoria, né? Porque aí a gente discute também a certificação, trazer para a empresa a possibilidade de melhoria contínua. Né? E a gente também, eu vi uma pergunta que alguém comentou no sentido de que a gente sempre busca o melhor para o nosso paciente. Né? Mas também o que é o melhor? A gente nunca vai alcançar, então isso é um outro ponto quando a gente fala da questão da excelência, né? Muitas vezes a gente tem aquela questão de que a excelência é um desafio que nunca vai ser alcançado e a gente coloca num patamar como se a gente nunca fosse alcançar aquilo. E quando a gente coloca na questão da melhoria contínua, são passos que a gente vai dar para aquele objetivo que a gente traçou. E se a gente fica no sempre melhor, qual é o melhor? A gente nunca vai alcançar. É verdade. Né? Então, isso são pontos também que fazem e que é importante em relação à cultura de transparência, de poder conversar com todos, de quando aconteceu uma cadeira que quebrou, o teu colaborador vir e contar para que esse paciente... São coisas bobas, mas que muitas vezes não acontecem, né? E para falar um pouquinho assim, a experiência da gente com relação a isso, Paty, do gerenciamento de risco, é que a gente descobriu que pela quantidade de profissionais que a gente tinha na empresa, a gente tinha que ter uma CIPA. Sim. Então, a gente teve que, né, instaurar uma CIPA. E foi muito... trouxe um aprendizado muito grande para a equipe. Teve a eleição, teve a organização da eleição. E engraçado que teve o empoderamento de alguns profissionais nesse sentido. Foi uma grande experiência nesse sentido, porque é como se eles fossem guardiães da empresa, sabe? Se tornaram pessoas que estão ali olhando o tempo todo se aquilo pode causar um risco. Até uma tomada que vai se colocar um carregador de celular, eles ficaram ligados em tudo. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante. E chamar atenção para coisas que realmente a gente vai estar evitando no futuro, algum risco, algum acidente, enfim. Né? Exatamente. Teve alguém aqui que colocou a questão de ter um núcleo de segurança, né? Sim, é importante que a gente
constitua um núcleo de segurança dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, para que isso possa ser discutido, né? É bem Acho que falaram interessante. também. Fala. Pode falar. Fala, Não, termina. é bem interessante do resultado assim das certificações. Hoje, eu não sei se todos sabem, mas hoje no Brasil são 13 empresas certificadas, né? São 13 no total? São 13 no total, né? E isso foi uma conquista basicamente do ano passado, e isso é bem importante que as pessoas saibam, né? A tua empresa é uma delas, em Pernambuco vocês são em 8, e também eu acho interessante falar que a gente já teve empresas que desistiu no meio do caminho do processo de certificação, porque entendeu que para ela não era aquele momento e que ela não ia alcançar determinados critérios. E isso também é uma coisa que acontece no sentido de que é um processo sério e que ele faz sentido quando se discute a estratégia do teu negócio, né? Onde é que tu quer se colocar? Casualmente, essa empresa que desistiu do processo era uma empresa que trabalhava com um número grande de atendimentos por hora e uma série de pontos. Isso é bem interessante a gente avaliar, né? E que agora, provavelmente, ela vai ter que se rever, né? Porque diante da pandemia, enfim. Teve uma pergunta aqui sobre sustentabilidade. A danada da Cíntia perguntou, né? Deixa eu ver aqui. Ver se não é. Cíntia, o que tu quer dizer? Ela perguntou que muitos sustentabilidade... Que a fisioterapia tem a ver com a sustentabilidade. Profissionais e acadêmicos me perguntam isso sempre. Bom, é uma pergunta bastante ampla, né? Eu acho que fisioterapia tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Quando a gente começa a pensar que a fisioterapia está diretamente relacionada com a funcionalidade das pessoas e a gente vai na função, né? Não exatamente, independente da patologia que a pessoa tenha ou que o nosso cliente venha ter. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse contexto de que a fisioterapia tem a ver com a funcionalidade e que quando a gente tem sustentabilidade, a gente tem um negócio que ele se autoalimenta, a gente precisa pensar que as nossas organizações elas também precisam ter essa vida, elas também precisam ser funcionais. Né? Elas são pequenas, a gente começa com a empresa, a gente tem um processo de amadurecimento da nossa organização e a gente vai girando o ciclo de vida dessa empresa e ele precisa ser sustentado. E o tripé da sustentabilidade também está relacionado com a responsabilidade social, com a responsabilidade social, com a questão financeira, né? Então, a gente tem esses pontos que são extremamente importantes. E aí vem que eu acho, que eu entendo como é muito importante, quando a gente fala de sustentabilidade, está muito relacionado com a autorresponsabilidade. Né? E é uma coisa que a gente vem discutindo, que a pandemia nos trouxe isso. De que maneira eu me coloco diante das minhas escolhas, né? E o processo de certificação, ele te dá condições de tu te conhecer como organização, né? Que pontos eu sou forte, que pontos eu sou fraco, o que eu entrego para a população, quem é o meu cliente de fato, né? Qual é o meu DNA, o que eu sei fazer de melhor, né? Ou o que eu posso fazer diferente. Então, essas questões, sustentabilidade, autorresponsabilidade, possibilidade de escolha, ficaram muito evidentes nesse momento, né? E que isso pode trazer um diferencial, né? Traz um diferencial para o teu serviço, né? E a qualidade está ligada a isso, né? Sustentabilidade também. Eu consigo ver assim. Eu acho que Cíntia perguntou principalmente porque tem um projeto para, acho que é 2030, a questão da sustentabilidade, ela vai ter impacto sobre o planeta. Então é nesse sentido que as empresas de fisioterapia, agenda para 2030, eu acho que é assim que se chama, é um projeto onde tem várias janelinhas e se fala tudo que é tudo, desde a questão do consumo da água, o consumo da energia,
ao que estamos fazendo. Que é a responsabilidade social, né? Aquele ponto do teu planejamento estratégico, tanto da responsabilidade social como a questão da segurança, né? Dos teus colaboradores, dos teus clientes. Exatamente. Exatamente. Acho que foi nesse sentido que ela estava conversando, se talvez tivesse alguma coisa a ver com a qualidade. Não sei se teve mais alguma pergunta. O núcleo de segurança, acho que você falou, não foi? Sim, a gente falou. Não é? Tu estás conseguindo ver alguma coisa aí? A Madalena está falando que uma coisa que chama a atenção dela é a falta do conhecimento dos fisioterapeutas da ação. Eu acho que a gente falou assim, né? A gente tem um amadurecimento. Oi? Oi? Oi, Patos. Oi, deu uma cortada aí. Deu. Tô aqui. Alô? De volta. Tô aqui. Oi. Oi, tô aqui. Tá me escutando? Eu também. Sim. Pronto, tô te escutando. Sim. Também. Pode falar. Acho que a Madalena estava perguntando com relação a essa diferença, né, para a sociedade. Que seria interessante dizer o que seria um serviço certificado e um serviço não certificado. Acho que é nesse sentido. Então, isso também é importante porque a gente não está acostumado no Brasil a ter clínicas de fisioterapia, clínicas médicas, né? Selos de certificação para clínicas multidisciplinares, multiespecialidades, isso é uma novidade, né? Sim. Tá todo mundo escutando a gente? Acho que sim, né? Avisem aí, pessoal. Então, de novo, eu acho que assim, a gente passou, o nosso programa de certificação, ele começou basicamente em 2016, né? E a gente, primeiro a gente passou por um processo de informar o próprio sistema de que isso estava acontecendo, né? E aí, com o caminhar das clínicas e dos gestores entendendo a importância disso e a gente avançando, a própria população vai começar a ter essa opção de escolha. Hoje a gente tem o site da Fenafísio, por exemplo, mas a gente também entende que a gente não faz um marketing ainda tão grande, justamente pela necessidade de amadurecimento do próprio sistema como um todo, né? Mas hoje no site da Fenafísio pode-se conhecer as clínicas que são certificadas, tem lá as clínicas qual o selo de certificação, quem tem o diagnóstico, quem não tem. Então, isso hoje já está disponibilizado para os usuários. E uma coisa que é bem importante é que as clínicas se apropriem disso, né? E vocês aí em Pernambuco fizeram muito bem. E aqui em Santa Catarina também, que a gente tem clínicas certificadas, e no Paraná também, é preciso se apropriar disso e divulgar de fato, né? Sim. Tem uma pessoa, acho que é Catherine, está perguntando, em empresas grandes, a certificação enxuga processos, reduzindo custos também? Acho que ela está dando uma informação, reduzindo custos também, né? A literatura traz isso não é só uma experiência nossa, a literatura traz que no momento que tu inicia um processo de certificação, em geral, os custos eles acabam sendo conhecidos, né? E se conhece os gargalos. Então, com isso, a gente diz que sim, que os processos muitas vezes podem ser enxugados. Uma coisa que é importante entender que os programas de qualidade, e daí vem um pouco de todo modelo de hospitais, que muitas vezes se diz que os programas de qualidade é para ter ali os processos desenhados, colocar na gaveta, e eu tenho ISO não sei o quê, né? E que isso não é o nosso propósito, justamente para que a qualidade ela seja o reflexo da organização e ela faça sentido. E aí, com isso, os processos eles não vão crescendo,
eles vão se tornando conhecidos, os processos que precisam ser mapeados, os processos estratégicos, os processos que são do DNA da organização, né? Sim. E é engraçado como isso termina ficando dentro de uma rotina e a gente vai fazendo as coisas de uma maneira automática, sabe, Patsy? A gente incorpora, sabe? É bem legal isso. Eu acho que Madalena sempre diz que a empresa dela passou por terapia. A minha também. Acho que a de todos nós passa quando está nesse processo da certificação. E a gente termina descobrindo coisas que a gente nem percebia, ou que a gente não tinha o conhecimento adequado para gerir, inclusive, né? Sim. Sim. Uma coisa importante que vem acontecendo também é que tem pessoas de outros estados sempre procurando saber informações de como foi o processo, como foi que a gente, se foi bom para a nossa empresa, termos passado pela a certificação, se fez um diferencial. Eu acho tão legal porque é como se as pessoas procurassem, como você disse, só tem 13 empresas no Brasil todo, né? Certificadas. Então, é como se as pessoas precisassem ter um apoio, né? Uma segurança. Acho está sendo bem interessante essa experiência. Então, a Pepita, eu estou te escutando a imagem, tá? Oi, voltou de novo. Vocês vão avisando se vocês estão escutando a gente. Tem mais perguntas? Tem uma pergunta aqui, eu ia te fazer uma observação e daí fugiu. Tem a Camila, eu acho. Tá. Ela falou quanto ao tempo de submeter aos critérios de certificação, qual seria, ou seria interessante participar desde o início de vida de uma clínica. Isso é bem particular, assim. É importante entender que o processo de certificação, ele te dá a oportunidade de conhecer o teu negócio, né? A Pepita, vocês podem falar mais sobre isso. É como se a gente tirasse uma fotografia da empresa, todos os pontos, né? E aí, tu ter essa oportunidade de diagnosticar a tua empresa desde o início, te dá a possibilidade de fazer escolhas mais desenhadas em relação ao teu DNA, ao teu propósito, qual é a tua missão, quais são os teus clientes, te dá ferramentas, os descritores, eles te dão resultados importantes específicos de cada ponto. Então, te dão uma ferramenta, o relatório que é gerado, e é o que a Madalena diz, o que vocês disseram, por que para vocês é colocar a empresa na terapia, né? Quantos anos tem a empresa de vocês? Né? Imagina a gente começar a fazer terapia com 50 anos, é bem diferente de começar a fazer com 20, né? É verdade. Então, o tempo de empresa faz uma diferença, né? O tempo de empresa, ele é muito relativo, vai das escolhas de cada um, né? É preciso, daí volta a mesma pergunta à Bruna, é preciso ter um tempo no mercado para buscar a certificação. Um dos critérios para elegibilidade da empresa é que ela tenha no mínimo 1 ano de existência, né, registrado. Então, isso é... A Bruna é uma querida, é lá de Maceió. Então, ó. Um beijo para Maceió. Uma questão também que eu ia colocar é que o que a gente a Fenafísio agora está trabalhando, isso é uma novidade, a gente vai começar a fazer webinars com vocês, gestores, né? E depois com as pessoas interessadas para a gente discutir gestão. Que isso vai ser vai ser ótimo. Eu acho que é uma coisa que a gente está entendendo aí ao longo desses dias que a gente está em pandemia, mas que é importante a gente criar um espaço de discussão para isso, né, Pepita? Com certeza. É bom deixar para o pessoal que, na realidade, no site da Fenafísio, você encontra as informações sobre a certificação, né, Patsy? Isso. fenafísio.com.br. Isso. Olha, a gente, do processo de certificação, foram poucas empresas
que eram novinhas. Aqui a Marlene está dizendo que a empresa dela tem 31 anos, a A minha Tereza tá, 39, só tinha, a, a minha vai fazer 20 agora, dia 1º de junho, né? ó, a Madalena 20. Gente, tudo na melhor É. idade. E a Ponira, acho que A 25. 25 ela colocou ali mais em cima. É, e É, aí, a, Cíntia, então, Cíntia vem com essa colocação. Ó. Se o seu negócio ele, já começa, né, já é iniciado com uma cultura, né, dentro do processo da qualidade, divisão de qualidade, ele vai ter um diferencial incrível no mercado. Né? Eu acho isso realmente bem importante frisar. exatamente, é bem importante, né? Eu acho que é bem colocado, Cíntia. É, algumas empresas ficam com medo, né, de começar. Ah, eu estou começando, será que agora é o momento? Eu estou com medo, não sei se eu vou atingir esses critérios depois para auditoria. Uhum, Mas no momento que a empresa recebe esse relatório, é uma oportunidade que ela tem na mão, é um diagnóstico, né? É praticamente uhum, uma consultoria. Então, a empresa ganha de presente esse relatório, essa fotografia dela. E é. aí, não, para ela chegar ao selo de certificação, ela tem esses 6 meses. Mas isso é tempo suficiente também. Uma coisa que eu queria deixar claro é que como a gente tem um modelo construído e a gente entende que a educação nessa área, e a Fenafísio trabalhou isso, é um processo educativo para o mercado da fisioterapia, a gente tem ainda critérios que no momento a nossa escala ela está sendo ajustada. Então Uhum, hoje, num primeiro momento pode parecer difícil, mas o selo certificado ele é atingível, né? uhum, A gente trabalhou pensando nisso, que se fossem metas e uma escala atingível, justamente para que todos possam uhum, trabalhar nesse processo de melhoria. com Isso é certeza. importante se dizer. Muito, muito, muito. E assim, quando a gente olha, se eu tivesse feito isso no início da minha carreira ou com 10 anos de empresa, eu estaria atingindo os 20 anos com outros resultados, né? O processo que eu fiz, o ano passado eu comecei em março, o processo a gente fechou em dezembro. Mudou completamente a empresa e a gente está vivenciando o enfrentamento à pandemia de uma maneira completamente diferente. Isso eu digo com certeza. Então, foi saudável para a nossa empresa. É a experiência que eu acho que ainda bem que eu fiz antes da pandemia, porque me fez crescer muito a minha Karen. Acho que valeu a pena. Que bom, a gente fica muito feliz, assim, Não é? Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente passaria a noite conversando, né, Patsy? Mas à noite conversando. faltam 3 minutos para a Três gente minutos? terminar. É, Ó, a Marlene colocou, obrigada Marlene, para as pessoas que perguntaram como que fazem mais para saber sobre isso. O Instagram da Fenafísio tem bastante informação, o site da Fenafísio tem bastante informação. A Marlene colocou o e-mail da diretoria da Fenafísio, sim. né? Onde eu Uhum, sempre estou disponível para as informações. A gente, tanto eu, a Fernanda, que está relacionada também à parte de qualidade. A gente está muito disponível para discutir isso, as dúvidas, as dores. Acho que volto a dizer, é um processo educativo, né? E a gente não precisa ter medo e nada melhor. Eu estava vendo uma aula também do Saúde 2030, né? Que é um sim, projeto que sim. eles estão discutindo isso. Eles estavam falando que nada melhor do que o momento de pandemia agora, de tu tirar qualquer medo, qualquer vergonha de ter sido um gestor X, Y, não ter escolhido esse caminho, ter escolhido aquele outro, que a gente tire todo esse medo e tenha Sim, coragem de enxergar o que a gente tem, né? Porque agora tá todo isso. mundo igual, né? Então, esse é um momento importante também para as avaliações, para as reavaliações, para as novas escolhas, Sim. de como a gente quer seguir depois disso, né? A gente vai ter que se reinventar em alguns pontos, né? Isso é super importante. É.
A Ale, ó, a Alessandra são gestoras lá de Brasília. Hoje o que nos desafia Sim, na Fisiotrauma é o processo de qualidade. Em tempos de pandemia, os escritores são nossas metas. Muito obrigada, Alessandra. verdade. É isso aí. A Marlene colocou: o medo paralisa e impede de superar. Isso mesmo. Vencer esse medo é É, coragem, né? Atitude, coragem que faz com que a gente supere. Pois, Patsy, foi uma delícia conversar contigo. Era tão bom que saudade do morássemos mais meeting. próximos. É, saudade do meeting, né, minha filha? Estão botando ali, ó. Uhum, É verdade, uhum. Madalena. A gente era para estar agora, né, nas vésperas do meeting, ia ser em junho, então. Mas vai ter, vamos embora, a gente vai trabalhar para isso. Né? É, eu queria só deixar o meu Obrigadão. muito obrigada, meu obrigada, Fenafísio, sempre por essa oportunidade. Todos os fisioterapeutas que acreditam nesse processo e que acreditam numa fisioterapia de resolutividade, né? De Isso. atitude, de autorresponsabilidade. A gente Uhum. não é fisioterapeuta à toa, a gente faz com amor e a gente precisa continuar mostrando o que a gente entrega. E a Isso. certificação ela veio para isso, para ser uma Isso. ferramenta, uma bandeira que a gente, A né? fisioterapia precisava disso. Precisava. Graças a Deus você desenvolveu esse processo dentro do seu mestrado e trouxe, se associou à Fenafísio. Isso a gente vai ser grata eternamente. Já disse isso a você. E a gratidão da gente vai ser eterna a você e a Fenafísio. O processo foi Obrigada, querida. lindíssimo. É lindo o processo da certificação. A gente quer agradecer a Cognita muito, muito a sua disponibilidade de estar no nosso bate-papo hoje. A gente está com esse projeto todas as terças e a gente está também à disposição, tá? Da IP, da Fenafísio e que a próxima semana tem mais. A gente vai conversar na próxima semana sobre liderança. Uau! Um beijo, obrigada. Obrigada a todos que participaram. E a gente está aqui. Qualquer coisa pode mandar pelo direct, né, Paty? Paty, que a gente manda para tu Sim, alguma pergunta, alguma pode, dúvida, tá? pode. Um beijo. Vocês podiam abrir umas perguntinhas lá, as dúvidas que Tá, ficaram, né? ok, certo. A gente pode Já fazer dei isso, umas tarefa. enquetes. É, não, mas a gente gosta. Um beijo a todos. Um Obrigada, obrigada, cheiro, Marlene. Obrigada um a todos. cheiro bem Obrigada a gostoso você. aí. Tchau. Beijo, tchau.